Algo totalmente inegável é que Arcane, ou Arcane, como preferir chamar, é uma obra de arte. Sério? Amo de todo o meu coração essa série, é uma loucura. Tenho vários vídeos no canal falando sobre ela de fato e só tenho boas palavras para esta produção. Foi tão boa que conseguiu superar com folga a maior barreira que tinha, que é ser uma série originada do lore de Runeterra, ou, em outras palavras, do universo de League of Legends. Infelizmente, por culpa deste infame jogo do demônio, muitos pensam que sua história será tão ruim e infecta quanto o videogame do qual provém, mas isso não é verdade. O lore do League of Legends, ou melhor, o lore de Runeterra, que é o universo que abriga o lore dos personagens, é vasto, rico e extremamente bem construído. Não é à toa que Arcane é tão boa. Na minha humilde opinião, esta nem é uma das melhores histórias deste mundo. Não me interpretem mal, a história de Jinx, Bia, Kate e Jayce é muito boa, para dizer o mínimo. Mas o lore é tão grande e bonito que fica aquém se compararmos com outras do seu próprio mundo. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Vou mostrar para vocês não uma, mas 3 histórias. 3 partes do lore do mundo de Arcane que, na minha humilde opinião, são melhores do que o apresentado em Arcane com Piltover e Town. E pretendo deixar para o final a que é, sem dúvida, a melhor, de longe. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vídeo, antes de tudo, quero fazer uma pequena ressalva. Desculpe se alguma parte do lore que relatarei estiver incorreta ou desatualizada, já que a maioria das coisas que vou contar são antigas ou as direi de memória, então provavelmente haverá vários erros neste vídeo. No entanto, meu objetivo final é apenas apresentar de forma superficial histórias alternativas deste mundo. Sem querer ser um expert no assunto, quem ficar curioso após este vídeo, pesquise por conta própria. Número 1. A queda do Império de Shurima Shurima foi um império muito antigo, aproximadamente 6.000 anos, nada menos mais antigo que o Império Noxiano de hoje em dia. Era um império de estética egípcia, vocês sabem, deserto, construções faraônicas e muito cor amarelada. O disco solar, um poderoso artefato mágico usado pelos antigos shurimanos, era a principal ferramenta que permitia a este império ser tão poderoso. A história, como acontece com todos os impérios, é previsível, tendo uma época de nascimento e expansão, uma de assentamento, estabilidade e apogeu, e finalmente sua queda. O nascimento, fase estável e queda são histórias belas e excelentes, com personagens carismáticos e geniais. Se fosse feita uma série desta história, seria fácil de encaixar colocando 3 temporadas. Uma sobre sua criação, outra sobre sua estabilização com os ascendidos, dos quais falaremos agora, e uma temporada final apoteótica com sua queda. O disco solar que mencionei antes, que era o epicentro do Império, foi utilizado para imbuir pessoas de confiança com seu poder, transformando-as em ascendidos. Pessoas com aparência animal semelhantes a deuses e sim, basicamente, com os poderes de um deus, pelo menos comparado a humanos normais. Grande tamanho, habilidades mágicas, expectativa de vida muito longa, força incomparável. Tudo isso 1000 anos após o nascimento do Império, então já estava bastante bem consolidado. Não entrarei em muitos detalhes, pois levaria o dia todo contando essas histórias. Por isso, se quiserem conhecer mais a fundo o lore, deixarei na descrição alguns vídeos com informações mais extensas sobre Shurima e os demais postos deste vídeo. Já que vou pular praticamente tudo apenas para mostrar por cima tudo isso, nesta história destacamos diversos personagens. Primeiro poderíamos traçar um protagonista claro, Azir, o último imperador de Shurima. Um homem egocêntrico com grande orgulho e que se considerava quase divino, mas sem maldade no coração e sendo muito ingênuo, apesar de sua autopercepção. Veremos o porquê. Como vilão, obviamente colocaríamos Sherath, o feiticeiro. Este era a mão direita de Azir, mas sua inveja e mente maquiavélica levaram-no a criar um plano para destronar o imperador e ficar com todo o poder de Shurima e até mesmo se tornar um ascendido imparável. Como personagens adicionais incríveis, temos os irmãos guardiões ascendidos de Shurima, Nasus e Renekton, os mais trágicos desta história. Na minha opinião, já que uma vez que Sherath fez a merda, eu me revolto. Renekton e Nasus foram os únicos capazes de enfrentar a ameaça e tentar conter o monstro, até o ponto em que o heróico Renekton se sacrificou, lançando-se com Sherath para serem selados em um lugar mágico. Isso devastou Nasus, seu irmão, mas o pior está por vir, e é que, oh sim, esta série, além disso, poderia paralelamente ter uma subtrama sobre o presente, onde Sivir, uma descendente de Azir, e Cassiopeia, uma traidora, estão buscando o antigo império de Shurima. Atualmente, a porta é aberta, e Sheraz e Renekton são libertados, mas infelizmente a mente de Renek foi destruída.
Agora ele é um monstro sedento por vingança, buscando acabar com seu irmão por supostamente tê-lo deixado preso, embora sempre tenha sido sua própria ideia. Isso fere profundamente o pobre Nasus, um guardião errante de um império caído que não mais existe. Além disso, seu irmão, com a percepção da realidade alterada, está caçando-o para acabar com ele. Por outro lado, no próprio presente, uma vez que esses dois são libertados, também Azir consegue reviver graças a Sivir, sua descendente, e com isso consegue a ascensão, tornando-se assim Azir o Ascendido, o Rei das Areias e o último Imperador. Shurimano, no presente, Shurima não era mais do que ruínas e seus habitantes eram busca-vidas que faziam qualquer coisa por um punhado de moedas. Portanto, tanto os inícios do Império, seu estabelecimento, quanto sua queda nas mãos de Sheraz devido à ingenuidade de Azir e seu posterior retorno à vida, milhares de anos depois, poderiam, sem dúvida, dar uma série que superaria a de Arcane. Número das Guerras de Freljord. Passamos de um deserto de areia para um deserto congelado. Freljord é uma terra nevada onde habitam deuses como Bolívar, Ornn e Anivia. Este lugar é muito antigo e a parte importante da história começa com o nascimento de 3 irmãs. A Varosa, a Arqueira Gelada, Lissandra, a Bruxa de Gelo e Cirilda, a Ira do Inverno. As 3 enfrentaram guerras e aventuras próprias. Mas eventualmente uma delas, Lissandra, a Bruxa de Gelo, faria um pacto com uma dimensão alternativa conhecida como o Vazio. Através dos Vigilantes. Este lugar é a origem das criaturas mais sombrias, perigosas e abomináveis de Runeterra. De fato, poderíamos dizer que o maior inimigo da vida e a maior ameaça que este mundo já teve, tem e provavelmente terá jamais. Trata-se do próprio Vazio. O pacto de Lissandra seria simples. Ela obteria muito poder e imortalidade para ela e para os seus, em troca de preparar o mundo para a chegada do Vazio, e também tendo um pacto de não agressão, onde o Vazio perdoaria a vida dos Filhos do Gelo, depois de devastar toda a Runeterra. O caso é que todo esse plano foi por água abaixo, quando os Vigilantes quiseram ir rápido demais emergindo deste mundo. Então Lissandra, para deter esses monstros e consertar todo o mal que tinha feito, teve que sacrificar suas irmãs e seus queridos filhos. Do gelo para congelar os Vigilantes e assim eles não poderiam avançar, embora infelizmente este gelo esteja derretendo. E agora é responsabilidade dos habitantes de Freljord se prepararem para quando esses inimigos retornarem e protegerem o mundo desta ameaça. Atualmente, Freljord está dividido em 3 facções. Uma liderada por Lissandra, que ainda está viva, e as outras 2 lideradas por reencarnações de suas irmãs, Ashe, por Avarosa, e Sejuani, por Cirilda. Obviamente com muitos conflitos entre elas. Neste lugar, há muitos personagens notáveis e super carismáticos, além dos mencionados, como Braum, Tryndamere, Olaf, Udir ou Trundle, dos quais não vou entrar em detalhes porque senão o vídeo ficaria muito longo. Mas acreditem em mim, eles não têm nada a invejar aos personagens de Piltover ou Zaun. Os livros estão muito bem escritos e suas histórias são apreciadas pelos fãs do lore. Sem dúvida, outra história ao nível de Arcane, ou até mesmo superior. Número 3. A invasão noxiana a Jonia. Oh, sim amigos, já estamos no nível máximo. O peso pesado, palavras maiores. Tentarei resumir esta história comprimindo ao máximo, pois está muito densa. Cada detalhe é uma obra de arte por si só. Primeiro vamos com o principal. Noxus é um império fascinante, já apresentado em Arcane. Em Noxus, ao contrário de, por exemplo, Demacia, onde sua linhagem decide se você é de classe alta ou baixa, em Noxus seu esforço é igual ao seu valor. Se você for um peão valioso para o Império, subirá de posto e ganhará importância. Sendo filho de pastor ou de general, tudo depende do seu sacrifício e do quanto você está disposto a dar por Noxus. São conquistadores. Em certo momento, por diversas razões, os Noxianos decidiram invadir Ronia, uma região de estilo oriental, principalmente do tipo tradicional chinesa. Aqui, o que torna essa história tão rica são os personagens e seus conflitos. Em Noxus temos Darius, um poderoso general que faria qualquer coisa pela nação. Um menino que veio do nada e que, por seus próprios méritos, acabou se tornando um alto oficial militar noxiano. E entre muitos outros, destaco meu personagem favorito de toda essa lore em termos de sua história, e me refiro à lore de toda a Runeterra. E estou falando de nada mais, nada menos que Riven. A exilada Riven era de família humilde, mas logo suas habilidades inatas de combate começaram a se destacar. Inevitavelmente, seu talento, quer ela quisesse ou não, a transformaria em uma arma para o Império. Sendo honrada com a posse da Espada de Runas, uma poderosa espada que só pode ser utilizada por mãos dignas de tal poder. Ela sempre foi treinada para o combate e não se incomodava com isso, mas o que ela viu em Jonia não era combate, era um massacre. Eles não estavam lutando, estavam assassinando civis.
Ela percebeu que algo estranho estava acontecendo, diferente do que lhe haviam dito. Mas mesmo antes que ela pudesse reconsiderar as coisas, os Noxianos atacaram com uma arma química tanto os inimigos quanto seus próprios soldados. Riven foi dada como morta, mas conseguiu escapar por milagre. Devido a tudo que foi obrigada a fazer, ela não aguentou a culpa e destruiu sua espada com as próprias mãos. Isso sendo um reflexo de sua alma e coração, destruídos por líderes assassinos e impiedosos. Riven chegou a tal ponto de obediência que até cumpriu a missão de matar um pobre idoso, do qual falaremos um pouco mais adiante. Por parte de Honya, por onde começar? Vou me concentrar em duas ramificações principais, a Ordem Kinkou e a Ordem das Sombras, e os irmãos Yasuo e Yone, começando pelas ordens. O Lord da Ordem Kinkou é como Kung Fu Panda, mas muito mais seinen e sombrio, o que é obviamente incrível. A Ordem Kinkou tinha um líder e seu filho Shen. Esta ordem protege o equilíbrio, considerado essencial, e nunca deve haver desequilíbrio para nenhum lado, ou coisas ruins podem acontecer. Um dia eles adotam um órfão chamado Zed e Shen foram criados como irmãos, sendo ninjas. Periodicamente seu pai os colocava para lutar entre si, para praticar, onde Shen sempre saía vitorioso nos duelos. Seu pai repreendia Zed duramente por sempre perder para seu irmão Shen, algo que, honestamente, não é muito equilibrado da parte dele. Isso plantou a semente da inveja e do ódio em Zed, que, desesperado para vencer Shen e ter a aprovação de seu pai, roubou algumas técnicas proibidas. O poder das sombras. Com isso, ele enfrentou Shen e o derrotou. Mas longe de receber elogios de seu pai, o que ele recebeu foi uma expressão de profundo desgosto e uma expulsão permanente da ordem. Zed, consumido por um ódio incontrolável, criou sua própria ordem de guerreiros sombrios. E infiltrou-se no templo para roubar o resto das técnicas de sombra, para aperfeiçoar sua força. No templo, seu pai adotivo o interceptou para detê-lo, sendo totalmente humilhado e destruído por Zed, seu pai pediu perdão por seu erro. Nunca deveria tê-lo afastado do equilíbrio, porque dessa forma o enviou diretamente para um ocaso, nas garras da escuridão. Mas essas desculpas não bastaram para Zed, que tirou a vida do pai sem remorsos. Shen chegou tarde e após perder para Zed, a situação se complicou. Zed se tornou um dos maiores vilões de Honya. Mas há uma reviravolta muito bonita, e é que Zed, no fundo, ama Honya e quer protegê-la a todo custo. Ele odeia o equilíbrio porque pensa que sempre haverá alguém que vai se destacar, destruindo, quebrando essa igualdade e esse equilíbrio. Por isso, durante a guerra entre Honya e Noxus, ele decidiu lutar, mas não pelo equilíbrio não, mas por Honya e por seu povo. Deste modo, Zed, sendo um vilão, lutou por Jonia durante esta guerra como um verdadeiro herói, sendo um dos maiores problemas para os Noxianos, juntamente com sua Ordem das Sombras. Sobre os irmãos Yasuo e Yone serei breve, pois deixarei na descrição um vídeo incrível para vocês. Filme oficial sobre esses personagens contando sua história de forma concisa, animada e precisa. Tanto a animação, quanto o ambiente, quanto o que é contado. Está super resumido e lindo. Farei um mega resumo para que vocês possam aproveitar esse vídeo. Yone e Yasuo são irmãos samurais que, apesar de se amarem, são muito diferentes. Por um lado, Yone é um samurai habilidoso e talentoso que se esforçou muito para estar onde está. Alguém que sempre coloca sua honra e dever acima de qualquer outra coisa, até mesmo de sua família. Ele crê que a honra é fundamental e se faltar com ela, é melhor nem seguir vivendo. Por outro lado, Yasuo é o oposto. Se Yone é um samurai talentoso, Yasuo é um prodígio sem precedentes. Ele é extremamente poderoso, lutando quase sempre contido. E ele coloca a luta e sua satisfação pessoal sempre acima do dever. Algo que decepciona muito o Yone. Durante a invasão noxiana, Yasuo é incumbido de proteger um ancião. Sim, aquele que Riven matou. O problema é que Yasuo ficou muito ressentido por terem lhe delegado essa tarefa. Segundo ele, de forma tola e infantil, abandonou o ancião à sua sorte para se juntar à luta. E sim, exatamente como vocês estão pensando, o pobre ancião indefeso foi assassinado pela Riven. Além disso, Yasuo foi acusado não só de negligência, mas também de ser o assassino. As feridas do ancião coincidem com os poderes do vento de Yasuo, pois Riven possui habilidades semelhantes que podem ser confundidas com as dele. Durante sua fuga, Yasuo é interceptado por Yone, que com grande pesar o desafia para um duelo mortal. Yasuo tenta ser suave, lutando com contenção para que Yone não morra. Mas vendo que é impossível deter seu irmão, ele vai com tudo e assim acaba com ele. Yasuo então vagaria em busca de redenção, quando um misterioso ancião lhe ofereceria poder para purificar seus pecados. Mas seguir o conselho do velho traria consequências desastrosas para Yasuo e a reviravolta na trama. Vou guardar para vocês serem obrigados a assistir aquele vídeo que eu disse, caso ainda não tenham visto, então fica aí.
Obviamente, omito vários personagens como Deus, Irelia, Mestre Yi, Karma, Swain e a influência da Rosa Negra, entre outros. Mas como eu disse, se eu falar de tudo, o vídeo teria uma duração enorme, o que não é minha intenção. Então, o que vocês acham disso tudo que contei? Claro, é um resumo bem simples e breve que apresento. É difícil competir com o espetáculo cinematográfico da Arcane, mas eu garanto, se essas histórias recebessem uma adaptação, uma oportunidade como Arcane, no mínimo, estaria no mesmo nível. E, na minha opinião pessoal, todas as três que mencionei superariam Arcane por muito. Espero que tenham curtido o vídeo. Comentem se querem mais conteúdo sobre lore de games e afins. Até o próximo vídeo. Tchau.